Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Nós, todos os sábados, trazemos uma porção da Bíblia, mais especificamente da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Hoje nós iremos estudar o livro de Números, capítulo 33, a partir do verso 1 ao 36, verso 13. A paraxá de hoje, ou seja, a porção de hoje é Macê. Hoje, 30 de julho de 2022, ou 2 de Ave de 5.782 do calendário judaico. Vamos à porção. Como falamos, a paraxá de hoje trata de Macê. E basicamente nós vamos falar sobre cidades de refúgio, mas antes a paraxá ela vem descrevendo todo o resumo de tudo o que aconteceu com o povo desde o momento que eles saíram da terra do Egito, onde Moisés, usado por Deus, foi o libertador desse povo, onde eles tiveram que passar pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, chegando até o Monte de Deus, o Sinai, e lá receberam as tábuas da aliança, onde também fizeram um bezerro de ouro antes do recebimento. Moisés subiu ao monte, passando 40 dias lá e 40 noites conversando com Deus, e nesse intervalo o povo sentiu-se fraco, acreditando que Moisés não iria mais voltar, que tivesse acontecido alguma coisa, e aí eles fizeram um bezerro de ouro para, adorando esse bezerro, o bezerro então pudesse levá-los para fora do deserto. Outros eventos também aconteceram por conta dessa caminhada, dessa jornada de 40 anos, como por exemplo a água que foi jorrada da pedra, quando Deus disse para Moisés, o povo sedento por água e já entrando em murmurações, Deus manda que Moisés bata na rocha para a rocha, então ferida com o cajado de Moisés, pudesse produzir água, e assim aconteceu. O outro evento que aconteceu similar a esse foi quando o povo, pedindo água mais uma vez na sua caminhada pelo deserto, Deus fala com Moisés, para Moisés falar com a rocha, não ferir a rocha como fez da outra vez, da primeira vez, mas falar com a rocha para que ela produzisse água. E Moisés, um pouco irritado com a pressão que o povo estava fazendo sobre ele, que era normal, quanto à questão da água, né? Mas também sabendo que Deus tudo que tinha feito, que não iam deixar eles morrerem ali por falta de sede, então faltou também fé do povo. E Moisés, nessa pressão, ele, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha, ele bate a rocha na rocha com o seu cajado, e a rocha produz água, vindo a saciar a sede do povo novamente. Nesse momento, Moisés, ao invés de glorificar e exaltar e santificar o nome de Deus, como está escrito na sua palavra, ele então fere a rocha, e Deus, por esse motivo, sendo Moisés o líder que é, e quanto mais alto nós subimos em responsabilidades diante de um povo, diante de uma nação, diante de uma empresa, menos direito nós temos de cometer pequenos deslizes. E foi o que aconteceu com Moisés. E por esse motivo, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, apenas avistá-la com os olhos de longe, né? A entrada na terra ficou por conta de Josué, que foi aquele, juntamente com Caleb, que durante toda a jornada, desde o Egito até a morte de Moisés, ficaram com seus corações aquecidos, sabendo que Deus iria prover todas as coisas. E Josué, por se manter fiel não somente a Deus, mas também a Moisés em todas as suas demandas e necessidades, foi ele escolhido por Deus para que guiasse o povo além do Jordão, ou seja, que ele atravessasse o Jordão e viesse a conquistar as terras de Israel. E assim aconteceu até o monte, até a chegada de Moisés e a sua despedida. Todavia, antes da despedida de Moisés, como vimos no capítulo, na paraxá anterior, Moisés foi incumbido de batalhar mais uma vez
em uma guerra contra os midianitas, né? Os midianitas esses que tinham influenciado o povo de Israel, principalmente as mulheres midianitas, influenciado o povo de Israel a pecar contra o Senhor. E isso fez com que a ira do Senhor se levantasse. E os midianitas foi nessa guerra basicamente todos destruídos e todos mortos, com exceção das mulheres, né? Das mulheres. As mulheres que tinham levado cativo nos seus corações com o povo de Israel, onde eles tiveram relações, essas mulheres também morreram nessa batalha, ficando assim as crianças, né? E as mulheres que eram virgens, porque elas não influenciaram ou não tiveram essa questão de influência sobre o povo e não levando o povo a pecar. E quando a gente pensa em influência, a gente não está dizendo apenas que elas apenas passaram e eles viram e aconteceu. Não, elas foram efetivamente influenciadoras, né, sedutoras. Por isso que houve o extermínio total, não só dos homens, mas como também das mulheres que tinham tido esse tipo de comportamento, né? E isso foi feito para que essa nação midianita mais tarde não viesse a se levantar contra Israel, né? As mulheres que eram virgens e as crianças foram poupadas e vieram a fazer parte do grupo, ou seja, das tribos de Israel, em sua caminhada, em sua jornada para a Terra Prometida, né? E hoje nós vimos essa questão de todo o resumo, né, que nós fizemos aqui de forma muito simples, né, para não tomar muito tempo, porque esse não é o propósito desse vídeo, mas assim pincelar algumas questões da Parashá, para que nós possamos estudar e assim cumprir mais uma mitzvah, que é mais um mandamento, que é estudar a Parashá, a porção, separando esse dia de sábado para santificá-lo para o Senhor. Então, como é que eu santifico o dia de sábado para o Senhor? Tendo meus momentos de oração, tendo meus momentos de leitura da palavra, tendo meus momentos de ajudar alguém, ajudar o próximo. Então, tudo isso faz parte do descanso do sábado. Tudo isso faz parte do mandamento, quando Deus diz, guarda o sábado para que o santifiques. Estamos de volta. Bem, a segunda parte dessa Parashá, ou seja, dessa porção, né, semanal, essa porção de versículos que nós estudamos no dia de hoje, né, que diz respeito a Macê, essa parte diz respeito às cidades de refúgio. Então, o que seria cidade de refúgio? O que seriam, na verdade, cidades de refúgio? Essas cidades de refúgio é como se fossem asilos para pessoas que cometessem homicídio, mas sem culpa, sem desejo, sem vontade, não intencional de cometer esses homicídios. Até porque uma situação de um homicídio, até que se averiguasse se tivesse sido intencional ou não, isso poderia fazer com que aquela pessoa que estava no centro dessa circunstância viesse até ser morta. Então tinha que se separar o que é homicídio com intenção de matar e homicídio sem intenção de matar. O que hoje nós chamamos de homicídio culposo e homicídio doloso. Homicídio culposo é quando não temos a intenção de matar, e homicídio doloso é quando temos a intenção de matar. Então nós vemos que toda a estrutura jurídica que hoje permeia todas as sociedades no mundo, ela tem base lá no deserto, quando Deus começa a dar as leis ao povo de ordenação social. Então, a justiça existe para que haja ordenação social daquilo que a sociedade pode, daquilo que os indivíduos podem, onde termina o meu direito, onde começa o meu dever, onde começa o meu direito e onde termina o meu direito. Então, essas questões de relacionamento entre as pessoas, isso é por conta da justiça. E isso aconteceu desde o tempo em que Israel estava no deserto, até porque ali estava sendo formada uma nação, né? Israel não existia enquanto nação, e ali começa então
ter um corpo. Israel ali existia no Egito como escravos e antes disso apenas como a família de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, e daí começou a nação de Israel, propriamente dita. Então, depois da família de Jacó, veio logo o exílio, a vida de escravos por 400 anos no Egito, então não era um povo organizado enquanto nação, né? Eles nem tinham descanso, trabalhavam de sábado a sábado, de sol a sol, e quando eles estão no deserto, Deus institui um dia de descanso e diz que esse dia seria o sábado. Isso você encontra nos 10 mandamentos em qualquer Bíblia, independente da sua diretiva religiosa, independente de ser protestante, independente de ser católico, espírita, independente do credo, mas que utilizem a Bíblia. E você vai ver isso nos 10 mandamentos, essa diretiva de ter um dia de descanso, né? Outra coisa interessante é que essa cidade refúgio, elas eram fora das cidades de vivência normal, né? Porque se fosse nas cidades de vivência normal, essas pessoas poderiam ser mortas por algum familiar de alguém que foi ferido não intencionalmente e morto não intencionalmente. Isso acontecia para que as pessoas que cometessem esse tipo de crime, um crime não doloso, que não teve intenção de matar, ficassem guardadas até acontecer o julgamento, né? Então, isso inclusive nós vemos hoje que o julgamento ele é precedido pela reserva dessa pessoa em algum local que a vida dela esteja em segurança até que ela possa ser julgada, e aí então o julgamento vai dizer qual tipo de pena ou se ela vai ser ou não libertada para viver uma vida em comunidade, em sociedade. E para isso servia as cidades de refúgio. As cidades de refúgio serviam justamente para isso, para que as pessoas que cometessem um crime sem intenção de matar, elas fossem então preservadas. Já as demais pessoas que cometeram crimes com intenção de matar, intencionalmente mataram ou levaram alguma pessoa por um ferimento à morte intencionalmente, essas pessoas de imediato eram julgadas, e esse julgamento era inclusive de morte para as pessoas que tiravam a vida de outra com a intenção de fazê-lo. Então a gente começa a perceber que hoje o que nós vivemos de justiça a nível mundial, né, eles têm base nessa jornada que Israel teve no deserto, onde Deus começa a dar as diretrizes, onde Deus começa a dar as leis que iriam reger, como regem até o dia de hoje, não somente Israel, mas como muitas ou todas as nações do mundo, pelo menos nas suas leis de base, nas suas leis pilares, né? Israel ele tem 613 leis de ordenação social e suas derivativas, né? E são essas leis sociais e religiosas que os judeus guardam até o dia de hoje, que oram no Muro das Lamentações, que clamam, que estão nas sinagogas, que estão orando, lendo e estudando, fazendo boas ações. Isso tudo tem a ver com essas ordenações, com essas diretivas que Deus nos deu e deu primeiramente aos judeus, né? Enfim, essas são as duas nuances, essas são as duas situações onde Deus faz essas referências nessa paraxá, né? A primeira, Moisés faz um resumo de tudo o que aconteceu, e a segunda é no quesito das cidades de refúgios, né? Você vai encontrar a questão das cidades de refúgio em Números 35, a partir do verso 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazeis com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio,
para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Então, o que nós vemos é que são leis estabelecidas pelo Senhor através de Moisés e publicadas a todo o povo, para que houvesse justiça quanto aos homicídios e quanto outros agravos que podiam ocorrer nas relações humanas ali existentes. E nesse caso aí, para que pudesse ser preservado a alma daquele que porventura tenha cometido algum homicídio sem vontade de cometê-lo. Então a gente começa a ver que Israel, nesse momento, ele começa a se estabelecer como nação a partir do momento que se estabelece as relações e como essas relações vão se dar, qual é o mérito do julgamento, qual é a forma de julgamento, e não somente para o povo de Israel, mas todo o povo que se achegasse a Israel e convivesse com eles. Então, havia não apenas um fiel da balança pendendo para a questão dos filhos de Israel, mas para todas as pessoas que ali conviviam com eles, para que houvesse um ambiente de justiça. E isso acontece até o dia de hoje. Israel convive no meio de várias tribos, vários países, várias nações, várias pessoas de diversos países, onde você tem um turismo muito forte em todo o espaço, e isso é fruto de um bom viver das relações entre nações e culturas. Então, o que a gente percebe é que essa paraxá, ela nos traz a lembrança, ou nos traz a saber o que aconteceu lá atrás, enquanto o povo de Israel estava saindo do Egito. Aí, nesse momento, eles não haviam passado o Jordão, e como se estabeleceram como nação. Como eles se estabeleceram como nação, uma nação que busca a justiça, uma nação que busca o equilíbrio, uma nação que busca não trazer exageros, no mérito do julgamento. Tá? Essa foi a paraxá dessa semana. Espero que Deus vos dê uma semana de paz. Shavua Tov, que quer dizer boa semana. Shabbat Shalom, tudo de bom para vocês. Muito obrigado por terem participado mais esse Shabbat. Né? O Shabbat, ele é uma ordenança de Deus, isso está no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. Santificai o sábado, e a forma de a gente santificar o sábado é essa: ouvindo a palavra de Deus, participando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando e fazendo benefícios àquele que precisa, ao próximo. Todos esses são mecanismos de cumprir o Shabat. Deus abençoe, Shabbat Shalom, e até a próxima.